Aprende español con historias que te explican la vida real. Palavras que nascem de cenas, não de listas sem sentido total. Olá, eu sou o Guti, do canal Aprenda Espanhol Rápido, sozinho com histórias. Você já se perguntou quem foi a mulher visionária por trás da unificação da Espanha e da grande aventura de Cristóvão Colombo? Hoje vamos mergulhar na épica história de Isabel a Católica, a rainha que não só uniu a Espanha, mas também patrocinou Colombo e, com suas decisões, marcou o início de uma nova era global. Ao acompanhar esta narrativa fascinante, você não só vai expandir seu vocabulário e aprimorar sua compreensão do espanhol de uma forma super envolvente, como também vai desvendar as raízes culturais e históricas que moldaram o mundo hispânico e o planeta como o conhecemos hoje. Prepare-se para aprender espanhol enquanto viaje no tempo com uma das figuras mais impactantes da história. Como assistir? Você vai acompanhar a história em português, com legendas em espanhol, para acelerar sua compreensão e fixar o vocabulário no contexto real. Material extra. Ao final do vídeo, apresentaremos um vocabulário com as principais palavras do texto, explicadas de forma simples para facilitar seu aprendizado. Conteúdo complementário. Não deixe de assistir ao podcast em nosso canal, onde debatemos os pontos principais da história, trazendo contexto, curiosidades e insights que aprofundam ainda mais o seu aprendizado. Preparado para conhecer Isabel a Católica e aprender espanhol? A história começa agora! Aprende espanhol com histórias que te explicam a vida real. Palavras que nascem de cenas, não de listas sem sentido total. Fique agora com a história em português, com legendas em espanhol. Divertido e memorável. Na Castilha do século XV, a Península Ibérica era um mosaico de reinos em disputa, onde a instabilidade política e as brigas dinásticas eram o pão de cada dia. Era uma terra convulsa, com seus castelos e suas velhas tradições, ansiando por uma mão firme que a unificasse. Em meio a esse caos, em Madrigal de las Altas Torres, uma vila histórica de Castilha e León, uma pequena localidade murada da província de Ávila que teve relevância política, religiosa e simbólica na Espanha medieval, conhecida por ser o berço da rainha Isabel I de Castilha. Uma jovem se destacava com uma força de espírito incomum, que ficaria marcada na história conhecida como Isabel a Católica. Castilha e León é hoje uma comunidade autônoma da Espanha, herdeira direta dos antigos reinos que moldaram a identidade política e territorial castelhana, uma região histórica e administrativa situada no norte da Espanha atual, formada pela união dos antigos reinos de Castilha e León. Desde criança, Isabel demonstrou uma inteligência aguçada e uma fé inabalável. Não era uma princesa de salão. Ela adorava livros, estratégia e conversas profundas. Como é possível, meu caro, que vivamos em tanta desunião? Ela perguntou uma vez ao seu preceptor, Dom Gonçalo, enquanto percorriam os pátios do monastério. Um símbolo da história que ela ansiava restaurar. A força da fé e da razão devem guiar nosso caminho, minha rainha. Ele respondeu, reconhecendo já a estirpe em sua pupila. Seu caráter indomável e sua convicção a diferenciavam de seus irmãos e das figuras erráticas da corte. Sua ascensão ao trono de Castilha foi um turbilhão de intrigas. Após a morte de seu meio-irmão, Henrique IV, rei de Castilha, e a sombra de sua sobrinha, Juana, a Beltraneja, que ficou conhecida como a Beltraneja porque muitos acreditavam e exploraram politicamente que ela não era a filha legítima do rei Henrique IV, mas de um nobre chamado Beltrán de la Cueva. Isabel teve que lutar pelo que considerava seu direito divino. Não foi fácil.
A corte estava dividida e cada facção buscava seu próprio interesse. Mas Isabel era uma mulher com uma visão clara. Ela entendia que a união dos reinos era fundamental. Por isso, seu casamento com Fernando de Aragão foi mais que uma boda, foi uma jogada mestra. E uma afronta ao reino que a queria ver casada primeiramente com Pedro Girón, mestre da Ordem de Calatrava e um dos homens mais influentes do reino. Esse casamento não tinha motivação dinástica nem afetiva. Era uma manobra direta para submeter Isabel a um aliado do rei e neutralizar qualquer ambição política própria. Isabel recusou firmemente, mesmo sabendo que isso a colocava em risco, e Pedro Girón morreu pouco depois, antes que a união pudesse ocorrer. Mais tarde, Henrique IV passou a apoiar outro plano, casar Isabel com Afonso V de Portugal, seu próprio cunhado. Essa alternativa visava afastar Isabel de Castilha e, ao mesmo tempo, integrá-la a um jogo político externo que enfraquecesse sua posição como possível herdeira. Isabel também rejeitou essa proposta, pois entendia que ambos os casamentos serviam ao mesmo propósito, tirar-lhe autonomia e controle sobre seu destino. Essas recusas não foram capricho, mas estratégia. Ao negar os casamentos impostos, Isabel preservou a única coisa que realmente importava naquele momento, o direito de escolher uma aliança que fortalecesse e não anulasse sua pretensão ao poder. Fernando de Aragão não era apenas um pretendente conveniente, bonito e atraente, mas um príncipe moldado para o jogo duro do poder, herdeiro da coroa de Aragão. Aragão foi um reino situado no nordeste da Península Ibérica que, a partir da Idade Média, formou a coroa de Aragão, reunindo territórios com forte vocação comercial e marítima, como Catalunha, Valência e possessões no Mediterrâneo. Diferente de Castilha, voltada para a expansão territorial interna, Aragão construiu seu poder por meio do comércio, da diplomacia e do controle de rotas marítimas, especialmente na Itália e no norte da África. Fernando crescera em um ambiente político fragmentado, onde governar significava negociar constantemente com nobres, cidades e interesses comerciais do Mediterrâneo. Essa formação o tornou pragmático, estrategista e avesso a ilusões, exatamente o complemento de que Isabel I de Castilha precisava em meio ao caos sucessório castelhano. Ela buscava mais do que um marido, precisava de um aliado capaz de sustentar militarmente e politicamente sua pretensão ao trono, sem apagá-la como governante. O casamento, longe de ser um gesto romântico, foi um movimento deliberado de alto risco. Isabel sabia que não contava com o consentimento de seu meio-irmão, o rei Henrique IV de Castilha, e tinha plena consciência de que avançar sem autorização poderia custar-lhe o direito à sucessão. Ainda assim, escolheu agir. Em 1469, Isabel e Fernando de Aragão casaram-se em segredo em Valladolid, amparados por uma bula papal obtida de forma irregular, um detalhe muitas vezes suavizado pelos historiadores, mas que revela o grau de ousadia da decisão. Cada passo foi um cálculo: ganhar tempo, criar um fato consumado e obrigar a nobreza a escolher lados. Isabel e Fernando de Aragão necessitavam de uma bula papal porque o casamento entre eles enfrentava dois obstáculos graves para a época: o parentesco entre os noivos e a ausência de autorização régia. Ambos eram primos em grau que, segundo o direito canônico, tornava a união inválida sem dispensa papal, o que poderia transformar o matrimônio em escândalo religioso e anular qualquer direito sucessório derivado dele. Além disso, Isabel não tinha o consentimento do rei de Castilha, seu meio-irmão Henrique IV de Castilha, e casar-se sem essa permissão era um ato político ilegal. A bula papal funcionava, portanto, como um selo supremo de legitimidade. Sem ela, os inimigos de Isabel I de Castilha poderiam declarar o casamento nulo, enfraquecer sua posição e negar-lhe o trono. Com a bula, ainda que obtida de forma irregular, Isabel e Fernando de Aragão transformaram um ato de rebeldia em uma união juridicamente defensável, capaz de sustentar suas pretensões políticas e futuras reivindicações de poder. Essa união não criou imediatamente a Espanha, mas plantou sua lógica fundamental. A Castilha de Isabel e Aragão de Fernando permaneciam reinos distintos, com leis e instituições próprias, unidos apenas pela pessoa de seus soberanos. Ainda assim, a aliança alterou o equilíbrio de poder na Península Ibérica, fortaleceu a posição de Isabel na Guerra de Sucessão e transformou um direito contestado em autoridade prática.
O casamento foi o ponto de não retorno. Se fracassasse, Isabel seria lembrada como rebelde. Ao vencer, tornou-se arquiteta de um novo projeto político. Como rainha, Isabel não hesitou. Sua fé católica não era uma simples devoção, era a espinha dorsal de cada uma de suas decisões. Devemos consolidar um Estado forte, unificar a fé e restaurar a ordem em Castilha. Ela disse a Fernando com o olhar firme, enquanto assinava decretos. Era o início de uma nova era. Ela centralizou o poder, reforçou a figura do monarca e, com a mesma determinação, fortaleceu a Igreja. Isso levou à instauração da Inquisição, uma instituição que buscava a unidade religiosa, mas que, ao mesmo tempo, gerou uma dor e um sofrimento imensos. As fogueiras da Inquisição em praças como a Plaza Maior de Salamanca, embora longe dos olhos dos reis, era uma realidade que marcava a sociedade. As decisões de Isabel e Fernando não se limitaram à Inquisição. Em seu afã por uma Castilha homogênea e forte, eles tomaram outra medida que mudaria o destino de milhares, a expulsão dos judeus em 1492 e depois a dos moriscos. A expulsão dos judeus e, posteriormente, dos moriscos foi parte do projeto de poder de Isabel I de Castilha e Fernando de Aragão, para criar uma Castilha politicamente obediente e religiosamente uniforme. Em 1492, com o Édito de Expulsão, os judeus foram obrigados a converter-se ao cristianismo ou abandonar o reino, perdendo bens, raízes e proteção legal. Embora muitos se tornassem cristãos novos, a suspeita permanente sobre a sinceridade dessas conversões alimentou perseguições e punições. Os mouriscos, muçulmanos convertidos à força após a conquista de Granada, enfrentaram um destino semelhante nos anos seguintes. Apesar de formalmente cristãos, foram vistos como ameaça interna, cultural e política, acusados de manter práticas islâmicas e de possível aliança com inimigos externos. A expulsão não foi apenas ato religioso, mas o instrumento de consolidação do Estado. Eliminava diferenças, concentrava a autoridade nas mãos da coroa e impunha a ideia de que unidade de fé era sinônimo de lealdade política. O resultado foi a ruptura definitiva de uma convivência plural que havia marcado a Península Ibérica por séculos, ao custo humano e econômico de dimensões profundas. Milhares de famílias com séculos de história na península tiveram que abandonar seus lares. Foi uma decisão dura, marcada pelo fanatismo religioso da época, que deixou uma ferida profunda e uma perda cultural incalculável. Ver essas famílias, os sefarditas, partirem com o que tinham era doloroso, uma cena que se repetia em portos como o de Valência. Não era legal de jeito nenhum. No mesmo ano de 1492, a rainha tomou outra decisão que alteraria o rumo da humanidade para sempre. Um navegador genovês, Cristóvão Colombo, estava insistindo na corte com sua ideia de uma rota ocidental para as Índias. Muitos o consideravam um louco. Fernando duvidava, os conselheiros riam. Era um risco econômico e político gigantesco. Entretanto, Isabel, com sua intuição e sua fé, viu algo nele. Tem a bênção de Deus, sentenciou, apostando tudo na expedição. Ok, Cristóvão, então vá em frente. Tenha minha bendição para essa cruzada. Foi a última grande decisão de uma monarca incansável, a que abriu as portas de um novo mundo e lançou as bases de um império que duraria séculos. Isabel, a católica, morreu em 1504, deixando um legado complexo e controverso. Ela havia unificado a Espanha, consolidado o poder real e financiado a viagem que conectou dois mundos. Mas também havia deixado um rastro de dor com suas políticas religiosas. Sua vida foi um reflexo de sua época, grandiosa e terrível, visionária e dogmática. Uma rainha que, sem dúvida, mudou para sempre o mapa do mundo e a identidade de uma nação, um personagem que ainda hoje nos obriga a refletir sobre o peso da fé e do poder na história. Fique agora com a história em espanhol, com legendas em português. En la Castilla del siglo XV, la península ibérica era un mosaico de reinos en disputa, donde la inestabilidad política y las luchas dinásticas eran el pan de cada día. Era una tierra convulsa, con sus castillos y sus viejas tradiciones, anhelante de una mano firme que la unificara. En medio de ese caos, en Madrigal de las Altas Torres, una villa histórica de Castilla y León, una pequeña localidad amurallada de la provincia de Ávila, que tuvo relevancia política, religiosa y simbólica en la España medieval,
conocida por ser el lugar de nacimiento de la reina Isabel I de Castilla, destacaba una joven con una fuerza de espíritu poco común, aquella que quedaría marcada en la historia como Isabel la Católica. Castilla y León es hoy una comunidad autónoma de España, heredera directa de los antiguos reinos que moldearon la identidad política y territorial castellana. Una región histórica y administrativa situada en el norte de la España actual, formada por la unión de los antiguos reinos de Castilla y León. Desde niña, Isabel demostró una inteligencia aguda y una fe inquebrantable. No era una princesa de salón, amaba los libros, la estrategia y las conversaciones profundas. ¿Cómo es posible, mi querido, que vivamos en tanta desunión?, preguntó una vez a su preceptor, don Gonzalo, mientras recorrían los patios del Alcázar de Segovia, un símbolo de la historia que ella anhelaba restaurar. La fuerza de la fe y de la razón deben guiar el camino, mi reina, respondió él, reconociendo ya la estirpe en su pupila. Su carácter indomable y su convicción la diferenciaban de sus hermanos y de las figuras erráticas de la corte. Su ascenso al trono de Castilla fue un torbellino de intrigas. Tras la muerte de su medio hermano, Enrique IV, rey de Castilla, y bajo la sombra de su sobrina Juana la Beltraneja, llamada así porque muchos creían, y explotaron políticamente, que no era hija legítima del rey Enrique IV, sino de un noble llamado Beltrán de la Cueva. Isabel tuvo que luchar por lo que consideraba su derecho divino. No fue fácil. La corte estaba dividida, y cada facción buscaba su propio interés. Pero Isabel era una mujer con una visión clara. Entendía que la unión de los reinos era fundamental. Por eso, su matrimonio con Fernando de Aragón fue más que una boda. Fue una jugada maestra y una afrenta a un reino que quería verla casada, en primer lugar, con Pedro Girón, maestre de la Orden de Calatrava y uno de los hombres más influyentes del reino. Ese matrimonio no tenía motivación dinástica ni afectiva. Era una maniobra directa para someter a Isabel a un aliado del rey y neutralizar cualquier ambición política propia. Isabel se negó firmemente, aún sabiendo que eso la ponía en riesgo, y Pedro Girón murió poco después, antes de que la unión pudiera concretarse. Más tarde, Enrique IV pasó a apoyar otro plan: casar a Isabel con Alfonso V de Portugal, su propio cuñado. Esta alternativa buscaba alejar a Isabel de Castilla y, al mismo tiempo, integrarla en un juego político externo que debilitara su posición como posible heredera. Isabel también rechazó esta propuesta, pues comprendía que ambos matrimonios servían al mismo propósito: arrebatarle su autonomía y el control sobre su propio destino. Estas negativas no fueron un capricho, sino una estrategia. Al rechazar los matrimonios impuestos, Isabel preservó lo único que realmente importaba en ese momento: el derecho a escoger una alianza que fortaleciera, y no anulara, su pretensión al poder. Fernando de Aragón no era solo un pretendiente conveniente, apuesto y atractivo, sino un príncipe moldeado para el juego duro del poder, heredero de la corona de Aragón. Aragón fue un reino situado en el nordeste de la península ibérica que, desde la Edad Media, formó la Corona de Aragón, reuniendo territorios con una fuerte vocación comercial y marítima, como Cataluña, Valencia y posesiones en el Mediterráneo. A diferencia de Castilla, orientada a la expansión territorial interna, Aragón construyó su poder mediante el comercio, la diplomacia y el control de rutas marítimas, especialmente en Italia y el norte de África. Fernando creció en un entorno político fragmentado, donde gobernar significaba negociar constantemente con nobles, ciudades e intereses comerciales del Mediterráneo. Esta formación lo hizo pragmático, estratega y poco dado a las ilusiones, exactamente el complemento que Isabel I de Castilla necesitaba en medio del caos sucesorio castellano. Ella buscaba más que un esposo. Necesitaba un aliado capaz de sostener militar y políticamente su pretensión al trono sin eclipsarla como gobernante. El matrimonio, lejos de ser un gesto romántico, fue un movimiento deliberado de alto riesgo. Isabel sabía que no contaba con el consentimiento de su medio hermano, el rey Enrique IV de Castilla,
y era plenamente consciente de que avanzar sin autorización podía costarle el derecho a la sucesión. Aún así, eligió actuar. En 1469, Isabel y Fernando de Aragón se casaron en secreto en Valladolid, amparados por una bula papal obtenida de forma irregular, detalle muchas veces suavizado por los historiadores, pero que revela el grado de audacia de la decisión. Cada paso fue un cálculo: ganar tiempo, crear un hecho consumado y obligar a la nobleza a elegir bando. Isabel y Fernando de Aragón necesitaban una bula papal porque su matrimonio enfrentaba dos obstáculos graves para la época: el parentesco entre los contrayentes y la ausencia de autorización real. Ambos eran primos en un grado que, según el derecho canónico, hacía conválida la unión sin dispensa papal, lo que podía convertir el matrimonio en un escándalo religioso y anular cualquier derecho sucesorio derivado de él. Además, Isabel no tenía el consentimiento del rey de Castilla, su medio hermano Enrique IV, y casarse sin ese permiso era un acto político ilegal. La bula papal funcionó, por tanto, como un sello supremo de legitimidad. Sin ella, los enemigos de Isabel I de Castilla podían declarar nulo el matrimonio, debilitar su posición y negarle el trono. Con la bula, aún obtenida de manera irregular, Isabel y Fernando de Aragón transformaron un acto de rebeldía en una unión jurídicamente defendible, capaz de sostener sus pretensiones políticas y futuras reclamaciones de poder. Esta unión no creó inmediatamente a España, pero sembró su lógica fundamental. La Castilla de Isabel y el Aragón de Fernando permanecieron como reinos distintos, con leyes e instituciones propias, unidos solo por la persona de sus soberanos. Aún así, la alianza alteró el equilibrio de poder en la península ibérica, fortaleció la posición de Isabel en la guerra de sucesión y transformó un derecho discutido en autoridad práctica. El matrimonio fue el punto de no retorno. Si hubiese fracasado, Isabel sería recordada como una rebelde. Al triunfar, se convirtió en la arquitecta de un nuevo proyecto político. Como reina, Isabel no vaciló. Su fe católica no era una simple devoción, era la columna vertebral de cada una de sus decisiones. Debemos consolidar un Estado fuerte, unificar la fe y restaurar el orden, dijo a Fernando, con la mirada firme mientras firmaba decretos. Era el inicio de una nueva era. Centralizó el poder, reforzó la figura del monarca y con la misma determinación fortaleció a la Iglesia. Esto condujo a la instauración de la Inquisición, una institución que buscaba la unidad religiosa, pero que al mismo tiempo generó un dolor y un sufrimiento inmensos. Las hogueras de la Inquisición en plazas como la Plaza Mayor de Salamanca, aunque lejos de los ojos de los reyes, fueron una realidad que marcó a la sociedad. Las decisiones de Isabel y Fernando no se limitaron a la Inquisición. En su afán por una Castilla homogénea y fuerte, adoptaron otra medida que cambiaría el destino de miles: la expulsión de los judíos en 1492, y más tarde la de los moriscos. La expulsión de los judíos y posteriormente de los moriscos formó parte del proyecto de poder de Isabel I de Castilla y Fernando de Aragón, para crear una Castilla políticamente obediente y religiosamente uniforme. En 1492, con el edicto de expulsión, los judíos fueron obligados a convertirse al cristianismo o a abandonar el reino, perdiendo bienes, raíces y protección legal. Aunque muchos se convirtieron en cristianos nuevos, la sospecha permanente sobre la sinceridad de esas conversiones alimentó persecuciones y castigos. Los moriscos, musulmanes convertidos a la fuerza tras la conquista de Granada, afrontaron un destino similar en los años siguientes. Pese a ser formalmente cristianos, fueron vistos como una amenaza interna, cultural y política, acusados de mantener prácticas islámicas y de posibles alianzas con enemigos externos. La expulsión no fue solo un acto religioso, sino un instrumento de consolidación del Estado. Eliminaba diferencias, concentraba la autoridad en manos de la corona e imponía la idea de que la unidad de fe era sinónimo de lealtad política. El resultado fue la ruptura definitiva de una convivencia plural que había marcado la península ibérica durante siglos.
a un costo humano y económico de dimensiones profundas. Miles de familias, con siglos de historia en la península, se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Fue una decisión dura, marcada por el fanatismo religioso de la época, que dejó una herida profunda y una pérdida cultural incalculable. Ver partir a esas familias, los sefardíes, con lo poco que tenían, era doloroso, una escena que se repetía en puertos como el de Valencia. No fue algo justo en absoluto, pero en ese mismo año de 1492, la reina tomó otra decisión que alteraría para siempre el rumbo de la humanidad. Un navegante genovés, Cristóbal Colón, insistía en la corte con su idea de una ruta occidental hacia las Indias. Muchos lo consideraban un loco. Fernando dudaba, los consejeros se burlaban. Era un riesgo económico y político gigantesco. Sin embargo, Isabel, con su intuición y su fe, vio algo en él. «Tiene la bendición de Dios», sentenció, apostándolo todo a la expedición. «Bien, Cristóbal, adelante», le dijo, asumiendo una deuda colosal. Fue la última gran decisión de una monarca incansable, la que abrió las puertas de un nuevo mundo y sentó las bases de un imperio que duraría siglos. Isabel la Católica murió en 1504, dejando un legado complejo y controvertido. Había unificado España, consolidado el poder real y financiado el viaje que conectó dos mundos. Pero también dejó un rastro de dolor con sus políticas religiosas. Su vida fue un reflejo de su tiempo, grandiosa y terrible, visionaria y dogmática. Una reina que, sin duda, cambió para siempre el mapa del mundo y la identidad de una nación. Una figura que aún hoy nos obliga a reflexionar sobre el peso de la fe y del poder en la historia. Vocabulário da história. Vocabulário da história. Pugna, luta, disputa. La pugna por el poder dividiu a la corte durante anos. A disputa pelo poder dividiu a corte durante anos. Convulsa, agitada. Viviam em uma época convulsa, marcada por guerras constantes. Eles viviam em uma época convulsa, marcada por guerras constantes. Anhelando, almejando, desejando ardentemente. Avançavam almejando um futuro de paz para seu povo. Avançava desejando ardentemente um futuro de paz para seu povo. Alçaba, erguia-se, destacava-se. El castillo se alçaba sobre la colina, imponente. O castelo erguia-se imponente sobre a colina. Aguda, afiada, perspicaz. Tinha uma mente aguda e compreendia a situação rapidamente. Tinha uma mente afiada e compreendia a situação rapidamente. Inquebrantável. Sua fé era inquebrantável pese a las adversidades. Sua fé era inquebrantável apesar das adversidades. Le molavam? Ela gostava muito. A ella le molavam as histórias de aventuras e conquistas. Ela gostava muito das histórias de aventuras e conquistas. Tio, cara, meu caro. Escucha, tio, esto não vai terminar bem. Escuta, cara, isso não vai terminar bem. Preceptor, tutor, mestre. El joven príncipe estudiou bajo la guia de um preceptor estricto. O jovem príncipe estudou sob a orientação de um tutor rigoroso. Alcázar, fortaleza, palácio fortificado. Se refugiaram en el alcázar para resistir el assedio. Eles se refugiaram no alcázar para resistir ao cerco. Ansiava, desejava muito. Ansiava demonstrar que era digno del trono. Ansiava provar que era digno do trono. Estirpe, linhagem, descendência nobre. Pertencia a uma estirpe antiga e respeitada. Pertencia a uma linhagem antiga e respeitada. Indomável. Seu caráter indomável não aceitava imposições. Seu caráter indomável não aceitava imposições. Erráticas, inconsistentes.
Sus decisiones erráticas confundiam a seus aliados. Suas decisões erráticas confundiam seus aliados. Torbellino, turbilhão, redemoinho. La guerra se convirtió em um torbellino de caos e medo. A guerra se tornou um turbilhão de caos e medo. Jugada maestra, jogada de mestre, estratégia brilhante. Aquela aliança foi uma jogada maestra em la negociação. Aquela aliança foi uma jogada de mestre na negociação. Sentaria las bases, assentaria as bases, lançaria os alicerces. La reforma assentaria las bases de um novo reino. A reforma assentaria as bases de um novo reino. Aposta arriesgada, aposta arriscada. Firmar el tratado foi uma aposta arriesgada. Assinar o tratado foi uma aposta arriscada. No dudou, não hesitou. No dudou em enfrentar a seus inimigos. Não hesitou em enfrentar seus inimigos. Coluna vertebral, espinha dorsal, base fundamental. El comercio era la columna vertebral de la economia. O comércio era a espinha dorsal da economia. Reforçou, reforçou. El rei reforçou as muralhas de la ciudad. O rei reforçou as muralhas da cidade. Instauração, instauração, estabelecimento. La instauração del nuevo régimen foi imediata. A instauração do novo regime foi imediata. Hogueiras, fogueiras. Las hogueiras iluminavam la plaza durante la noite. As fogueiras iluminavam a praça durante a noite. Afã, ânsia, desejo intenso. Actuava movido por um afã de poder. Agia movido por uma ânsia de poder. Homogênea, uniforme. Buscavam uma sociedade homogênea e controlada. Buscavam uma sociedade homogênea e controlada. Moriscos, mouriscos. Los moriscos eram vigilados constantemente por la corona. Os mouriscos eram constantemente vigiados pela coroa. Península, península. La península estava fragmentada em vários reinos. A península estava fragmentada em vários reinos. Herida profunda, ferida profunda. La traição deixou uma herida profunda em el reino. A traição deixou uma ferida profunda no reino. Sefardíes, sefarditas. Los sefardíes foram expulsados de suas tierras ancestrales. Os sefarditas foram expulsos de suas terras ancestrais. Com lo puesto, apenas com a roupa do corpo. Huyeron com lo puesto para salvar la vida. Fugiram apenas com a roupa do corpo para salvar a vida. Desgarrador, deliçarante, comovente. Foi um relato desgarrador de pérdida e exílio. Foi um relato deliçarante de perda e exílio. Alteraria, alteraria, mudaria. Qualquer error alteraria o curso da história. Qualquer erro alteraria o curso da história. Machacando, insistindo, persistindo. Seguia machacando a ideia hasta imponerla. Continuava insistindo na ideia até impô-la. Ruta ocidental, rota ocidental. Exploraram a ruta ocidental hacia tierras desconocidas. Exploraram a rota ocidental rumo a terras desconhecidas. Lo tomavam por um louco, o consideravam um louco. Al princípio lo tomavam por um louco sem visão. No início o consideravam um louco sem visão. Intuição, intuição. Confiou mais em sua intuição que em los consejos. Confiou mais na sua intuição do que nos conselhos. Sentenciou, sentenciou, decretou. El juez sentenciou sem mostrar dúvidas. O juiz sentenciou sem mostrar dúvidas. Apostando todo, apostando tudo. Partiu hacia el mar apostando todo a um solo viaje. Partiu para o mar apostando tudo em uma só viagem. Expedição, expedição. La expedição durou meses e foi extremadamente peligrosa. A expedição durou meses e foi extremamente perigosa. Assumindo, assumindo. Governou assumindo grandes riscos políticos. Governou assumindo grandes riscos políticos. Deuda colossal, dívida colossal.
El reino acumulou uma deuda colossal tras la guerra. O reino acumulou uma dívida colossal depois da guerra. Incansável, incansável. Foi um líder incansável hasta el final. Foi um líder incansável até o fim. Controvertido, controverso. Sua decisão foi controvertida entre los nobles. Sua decisão foi controversa entre os nobres. Consolidado, consolidado. El império quedou finalmente consolidado. O império ficou finalmente consolidado. Rastro, rastro, vestígio. Não quedou rastro da antiga rebelião. Não ficou nenhum rastro da antiga rebelião. Dogmática, dogmática. Sua visão dogmática não admitia debate. Sua visão dogmática não admitia debate. Reflexionar, refletir. Necessitou tempo para reflexionar antes de decidir. Precisou de tempo para refletir antes de decidir. E aí, pessoal, gostaram de desvendar a história épica de Isabel la Católica? Que mulher, não é mesmo? Espero de verdade que vocês tenham aprendido muito vocabulário novo e se divertido com essa viagem no tempo. E, se esse conteúdo te ajudou, já deixa o like agora. Isso é o que mais faz o YouTube mostrar o canal para mais gente que quer aprender espanhol. Ainda não é inscrito? Então se inscreva agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. Toda semana tem conteúdo para aprender espanhol de forma fácil, contextual e divertida. E quero saber de você. O que você achou dessa rainha visionária? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu leio todos. Um abraço e até a próxima história. Palavras que nascem de cenas, no de listas sem sentido total. Confusão, pressão, elogio cultural. Tu memória agradece quando a história é natural.